amado. Aleluia, 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 aleluia. Ori alabashurianta, arabalabashuriclantorianta, arabalabashurianta, arabalaias. Aleluia, arabalabashuri. Espírito Santo, Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nosso meio, Espírito Santo. Hoje é ceia do Senhor, hoje é o dia especial, onde nós nos assentamos à mesa contigo, comendo pão simbolizando o teu corpo, bebendo do cálice com teu sangue. E nós te pedimos, Pai, que o teu corpo esteja no nosso corpo, a tua carne em nossa carne, o teu sangue em nosso sangue. Ori alabashurianta, arabalabashuri, ori clant alabalassuri, clant arabadalabashuri. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por nos permitir chegar até aqui, por nos permitir estarmos contigo mais um domingo de Santa Ceia. É um privilégio, Pai. Quantos livramentos o Senhor nos deu, quantos milagres o Senhor já operou em nosso meio, quantas vezes nós necessitamos da tua presença e ela veio sobre nós. Nós te pedimos, vem mais uma vez, vem de novo sobre a nossa vida. Hoje, Pai, todos que estão aqui sairão na tua presença, sairão daqui cheios do teu Espírito. Não haverá lugar, Pai, para discórdia na alma dessa pessoa. Não haverá lugar para dúvidas na alma dessa pessoa. O Senhor vai mostrar o teu caminho e essa pessoa vai entrar por esse caminho que a Bíblia fala é um caminho santo. Aleluia, 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 aleluia. Ori balassi, ori canta la balassi, ori anta la balassi, ori canta leba da la baturi, canta da balaias. Te adoramos, Pai amado. Te adoramos, Pai querido. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. E você que crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Você sabia que lá no céu tem ruas de ouro? Você vai andar por lá. Ou não? Hoje é dia de Santa Ceia. Se você vai participar da ceia, já é um bom sinal de que você vai andar lá nas ruas de ouro. Amém, Jesus? Lá no céu com Jesus. Eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando eu me pego pensando nisso, né? Pensando como vai ser, deixar tudo isso para trás. Acho que vai ser fácil, não vai ser difícil deixar tudo isso para trás, mas eu fico pensando como vai ser lá no céu. Por quê, irmãos? Eu penso sempre nisso. Porque nessas horas você vê que todo o seu sacrifício e esforço valeu a pena. Tudo que você fizer aqui para servir a Cristo vai valer a pena. Então já vou te dar uma dica antes da gente trazer a palavra. Quando você estiver triste e enfrentando grandes batalhas, lembre-se que um dia você vai andar nas ruas de ouro lá no céu. Mas lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá nos céus tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas. Peraí. Tem gente com asa quebrada aí. Parece um pombo que levou a pancada na asa. Asa, irmão. Amém, Jesus? Não é? Parece que está dando um ataque epilético, não. É pomo de asa quebrada, não. Amém? Mas lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá nos céus tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Agora, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá.
se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Quero ver você, ó. E é assim que se louva a Deus, e é assim que se louva a Deus, e é assim que se louva a Deus, e é assim. Mas lá no céu, os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro. agora eu quero ouvir, você já aprendeu, hein? Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. E é assim que se louva a Deus. 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 Pode aplaudir aí bem forte. Bom dia! Agora sim, pode sentar em nome de Jesus. Coloca na tela para mim, Brian, Miqueias 2,13, que é o texto que a gente tem voltado aqui todo domingo, para a gente poder entrar na mensagem de hoje. Coloca Miqueias 2,13. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Quem diz mais aí? E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Coloca a Nova Versão Internacional, por favor. Esse aqui é o ponto de partida da nossa mensagem nesses domingos todos, tá, pessoal? Hoje eu vou fechar essa mensagem sobre os caminhos de Deus na nossa vida. Ele fala assim, ó, aquele que abre o caminho. Então o arroteador era aquele que preparava a terra para o agricultor plantar, entende? Arroteador não é uma pessoa arrotando em cima de você, não. Não, o arroteador, na nossa tradução normal, o arroteador era aquele que preparava a terra para a plantação. E aí depois a pessoa vinha para plantar e iria colher, porque ele preparava a terra, né? Aquele que abre o caminho irá diante deles, eles passarão pela porta e sairão. O seu rei maiúsculo é o nosso Jesus, né? O seu rei passará à frente. Fala assim, Jesus vai passar na minha frente. Não é passar na sua frente, não. Ele vai passar à frente. Tem diferença? Tem, não tem? Não é que você está andando e Jesus vai passar correndo na sua frente, não. Ele vai à frente, ele vai você atrás e ele só dando a direção, levando para você para o caminho certo. Ele abre caminhos, passará à frente. Sim, o Senhor hoje é Deus que me guia. Amém, Jesus? Esse texto Deus colocou no meu coração para a gente começar a fazer esse propósito, para pedir a Deus para abrir nossos caminhos. Mais uma vez, hoje nós vamos fazer uma oração para Deus abrir seus caminhos em nome de Jesus. Mas eu quero que você veja hoje, em Provérbios capítulo 3, agora sim, a mensagem de hoje. Provérbios capítulo 3. Amém, Jesus? O nosso Deus, ele tem os melhores caminhos para a gente, irmãos. Versículo 17 diz assim, ó. Os seus caminhos são caminhos de... Fala assim, delícias. Amém? Pensa numa comida que você gosta assim. Você chega em casa, mamãe e papai preparou, ou a esposa preparou, ou o marido preparou. Tem homem que cozinha melhor do que isso, do que mulher, você sabe disso. Não é o meu caso. Infelizmente para minha esposa não é o meu caso. Mas tem homem que cozinha melhor do que mulher, né? Aí você chega e fala assim, que delícia. Você não vê a hora de parar e comer, não é? Feijoada, eita, tá amarrado. Mocotó. Tem gente brasileira que gosta muito de churrasco, né? E carioca então gosta bastante de churrasco. Sei lá, um doce que você gosta e você fala assim, que delícia, né? Pois é.
Assim são os caminhos de Deus para a nossa vida. São caminhos de delícias, no plural. Amém, Jesus? Nada vale a pena você perder esses caminhos. Ele vai preparar esses caminhos para a gente. Ele fala então, os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Isso me chamou a atenção. Porque veredas, se você for procurar significado de veredas, você vai ver que veredas têm muitos significados. Eu separei 3 significados que eu quero ver com você, logo no princípio dessa mensagem. O primeiro deles é segurar, o primeiro significado deles, desse, como é que fala? De veredas é o modo de vida. Então, as minhas veredas, o modo que eu vivo. Entendeu? Deus vai preparar caminhos, veredas, e vai te dar um modo de vida, uma maneira de viver. Você recebeu Jesus como Salvador e Ele quer implantar na sua alma, no seu coração, a maneira dele de viver. Como que eu vivo agora que eu sou de Cristo? Todos que são de Cristo vivem diferente do que vivia antes. Quem não quer viver diferente de como vivia antes, essa pessoa não vai aceitar Jesus. Ela não vai conseguir se manter na presença de Deus, porque Deus pede mudança da gente. Ele quer fazer mudança na gente, e Ele faz mudança. Amém, irmãos? Então, um dos significados de vereda é modo de vida. Eu tenho que mudar meu modo de viver. Eu agora sou de Jesus. Eu tenho que deixar Ele me moldar pela palavra. E o meu modo de vida deve ser o modo de vida que agrada a Deus. Tá? Então, um dos significados de vereda. O outro significado estar sempre seguro na presença de Deus. É um significado também. E o outro é um caminho alternativo. E eu fiquei pensando nesse caminho alternativo. Vereda significa um caminho alternativo. Eu fiquei pensando, o nosso Deus, Ele tem vários caminhos. Ele tem caminhos alternativos para a gente. Caminho alternativo é opção. Eu logo pensei nisso. Quer dizer, eu estou vindo para cá, e eu tenho a opção de vir pela Brasil ou de vir pela Santa Cruz, pela avenida. Geralmente no meio de semana eu venho pela Brasil e final de semana eu venho pela Santa Cruz. É uma opção minha. Às vezes eu troco essa opção. São caminhos alternativos. Deus está dizendo, quando Ele fala de veredas, que Ele tem para a gente caminhos alternativos. Então eu preciso orar a Deus. Eu preciso saber como salvar meu casamento. Como prosperar financeiramente. Como alcançar a minha saúde. Saúde, por exemplo. A gente tem saúde pela fé, certo? Nós somos curados pela fé. Mas tem caminhos alternativos ou não? Tem. Você precisa cuidar do seu corpo. Alimento e exercício é necessário demais para a nossa vida. Ainda mais quem já passou dos 50 aí, como eu, né? Quer dizer, exercício e boa alimentação é um caminho alternativo para a saúde. Eu sei que eu sou curado pela fé, mas a medicina também é um caminho alternativo para me curar, certo? Deus tem seus caminhos alternativos, suas veredas, para apresentar para a gente. Ele vai adiante preparando os caminhos. A ideia é que eu vá atrás plantando para colher depois. Mas plantando dentro do caminho que Ele preparou para mim. Está dando para entender até aqui? Sim ou não? Nós precisamos colocar isso no coração. A Bíblia fala então que os caminhos dele são caminhos de delícias e todas as suas veredas é paz. Todas elas, paz. Se eu vivo do modo que Deus quer que eu viva, paz. Se eu vou optar por caminhos alternativos que Deus preparou para mim, paz. Eu vou em paz. Amém, Jesus? Se Ele quer que eu realmente ande na presença dEle, eu devo andar na presença dEle. Eu tenho que abrir mão até
em muitos casos, abrir mão até dos meus objetivos para priorizar os objetivos dele. Entende? Isso vai acontecer. Eu, como pregador, fiz isso. Para me tornar um pregador, fiz isso. Mas a gente vai falar um pouco mais disso, mais sobre isso mais à frente. 18. É árvore da vida. Olha, irmãos, as veredas, os caminhos do Senhor são delícias, são paz e são o quê? Árvore da vida. Mas para quem que esses caminhos são árvore da vida? Para os que há... Opa, espera aí. Então eu preciso segurar. Isso significa que Deus vai me revelar o caminho dele. Mas eu tenho que segurar esse caminho. Quantas pessoas você conhece que estavam bem no caminho do Senhor, mudando seu modo de vida, Deus dando alternativa para eles, as veredas dessa pessoa começaram a melhorar, e hoje estão afastadas e estão no caminho de morte. Você conhece amigos, parentes, que hoje estão no caminho de morte. Optaram pelos seus próprios caminhos, deixaram que esse mundo preparasse caminho para eles e abandonaram as veredas do Senhor, que a Bíblia fala é árvore de vida para quem tem. Eu tenho que segurar o caminho que Deus preparou para mim. Nem sempre Deus vai preparar para você e para mim um caminho que você desejava. Mas se é dele, abra mão do seu. Nunca abra mão dele. Porque é caminho de paz. O caminho dele é caminho de delícias. É árvore de vida. Então não tenha problemas com Deus. Não crie rixa com Deus. Não crie confusão com Deus. Se ele preparou um caminho para você, abrace o caminho que ele preparou. É árvore de vida para você. De vez em quando a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para quê? Para servir a Deus. Isso é sacrifício. Isso é você se sacrificando para honrar a Deus. Abrindo mão do que você tanto queria, porque ele apresentou para você veredas que você não esperava. Eu não me coloquei para fazer a obra. Eu já expliquei aqui, quando eu fui chamado para ser pregador, eu tinha poucos meses de convertido. Eu nem conhecia direito o Evangelho. Ainda estava me libertando de um monte de coisa. Quando Deus falou claramente no meu ouvido, seu lugar é no altar, não é sentado no banco da igreja. A partir dali eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Em 6 meses eu já estava evangelizando nas praças, nos hospitais, nas ruas, nos ônibus, em todo qualquer lugar que eu ia, eu evangelizava. E em menos de 1 ano eu já era pregador do Evangelho. Menos de 1 ano de convertido. Já era pregador do Evangelho. Porque Deus falou e me deu uma vereda, me deu um modo de vida diferente. Abrir mão de muita coisa? Abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Você não tem ideia do que um pregador em tempo integral abre mão para poder pregar. Inclusive família. Inclusive ter tempo com a família. Há pouco tempo agora, faz 2 anos, que eu comecei a juntar meus irmãos no final do ano para fazer um dia, para juntar todo mundo num lugar. Eles toparam e faz 2 anos. E esse é o 3º ano que eu vou tirar um dia para ficar com a minha família, ver meus irmãos e tudo, porque a gente não tem tempo para nada. Para nada. Exagero. Tem tempo sim, mas não como uma pessoa normal. Porque para ser pastor tem que ser anormal. É uma dedicação completa. Amém, Jesus? Tem gente que não entende, mas tudo bem. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu passo. O que eu quero que você entenda é, Deus tem veredas para a gente. Ele tem o meu modo de vida, ele me mostrou o meu na hora. Poucos meses de convertido, ele me mostrou o meu. O seu lugar é no altar, não é no banco da igreja. Eu aceitei. Abri mão de tudo. E a minha esposa que dormiu comigo pelo chão, passou necessidade comigo, sabe muito bem o que a gente passou. O que eu quero que você entenda é isso. O caminho dele é um caminho de delícias. O Salomão fala aqui, é um caminho de delícias, as veredas são de paz, e é árvore de vida, mas é árvore de vida para aqueles que seguram o que Deus está dando.
Só que Deus dá e a pessoa não segura. Por quê? Porque não é o que ela queria. Não é o que ela pensava quando ela veio para a igreja. Ela pensava em outra coisa. E Deus veio e mudou tudo. E a pessoa não quer ouvir o que Deus tem para ela. Ela se torna rebelde em relação à palavra de Deus. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Nessa hora ela começa a perder a bênção dela. Isso funciona para quem segura o caminho que Deus preparou. Segurou? Segurou. Pode se preparar. Delícias, paz e árvore de vida. Esse caminho vai trazer para você. Ele fala aqui no final do versículo 18. Ele é árvore de vida para os que seguram. E bem-aventurados são todos os que a retêm. Opa, então não é só segurar, é reter. Entendeu isso? Eu podia ter desistido do meio do caminho, quando eu vi a dureza que era fazer o que eu faço. Os anos que se passam, sem férias, sem descanso. Enfim, a vida de um pastor. Né? A vida de um pastor. Não vou ficar aqui falando, vai parecer que eu estou chorando. Não estou chorando, não. Tá? Mas nem reclamando. Pelo contrário, eu amo fazer o que eu faço. Tá? Então vou até parar de falar. Para ninguém ficar, coitadinho dele. Está amarrado isso aí. Coitadinho, coisa nenhuma. Pode parar com esse pensamento aí. Amém, Jesus? Eu sou feliz de fazer o que eu faço. E aceitei o caminho que Deus me deu. E eu estou feliz por isso. Tá? Porém, é bem sucedido aquele que mantém, segura e retém o que Deus deu. Eu acho que aqui muitos estão falhando. A gente até segura com alegria quando Deus dá um caminho para a gente, uma vereda. Mas com o tempo, alguns parecem que não retém aquilo. Você vê muito crente infeliz. Desculpa a palavra, eu não gosto dessa palavra, mas vou falar. Infeliz. Tem muito crente infeliz dentro da igreja. Por que infeliz? Porque está passando por situações que não gostaria de passar. Mas se você tem a Cristo, lembra o que eu falei no início? Um dia você vai andar na rua de ouro. Foi a dica que eu dei para vocês. A batalha está grande, lembre-se disso. Alguém morreu numa cruz para te dar a vida eterna. Alguém te amou tanto que deixou de ser Deus e veio ser homem no seu lugar aqui. Para substituir você numa cruz e ser crucificado por você. E vença esse momento difícil com alegria e não com tristeza. Nós temos que segurar os caminhos, as veredas que Deus tem nos dado, segurar e retê-la com a gente. Isso é bom, então eu vou reter. É coisa boa, então eu vou reter. Eu vou manter isso comigo. Então eu seguro e mantenho. Falei, eu seguro e eu mantenho. Se você fizer isso, em algum momento, nesse caminho, tudo vai clarear. Entendeu? O negócio é que alguns não estão conseguindo reter. Parece uma cisterna furada. Enche, daqui a pouco está vazia de novo. Você nem usou a água, nem nada, você foi sem entender nada. Não estou usando água. Como é que está vazia, a gente está sem água agora? E daqui a pouco começa a aparecer as goteiras. Aí você vai ver, a caixa está furada. Tem gente que está assim. Não retém nada que Deus tem dado. Deus tem preparado o caminho para aquela pessoa. Ele está se colocando como um arroteador dela, como disse o Miqueias. Ele prepara o caminho para ela. Ela até se alegra naquele caminho. Ela entra com tudo ali. Mas o tempo vai passando. E aí ela começa a ficar desanimada, triste. Algumas coisas que ela gostaria que acontecesse não acontece. E ela vai deixando a tristeza tomar conta. E de repente, o modo de vida, as veredas que Deus preparou para ela, um dos significados é o modo de vida. O modo de vida que Deus deu para ela agora não interessa mais. E ela começa a voltar com coisas antigas ou até criar caminhos novos para ela. Deus tem alternativa para você? Até tem. Mas tem que ser dele. Não é você que tem que criar uma alternativa. Ele é que pode criar um caminho alternativo para você. Você não deve criar um caminho alternativo para você ser feliz, para você conquistar alguma coisa, porque você
vai ser inevitável, você vai errar. Vai preparar um caminho que não vai agradar a Deus. Você devia reter o caminho, as veredas que Deus colocou na sua vida. Amém, Jesus? E pode reter, porque a Bíblia fala, vai ser bem sucedido aquele que mantém, aquele que retém, né? Que segura e retém esses caminhos, essas veredas, que são delícias, paz, árvore de vida, para quem segura, para quem retém. Amém, pessoal? Zacarias 13. Eu vou voltar aqui em Provérbios 3 daqui a pouquinho, para terminar. Pretendo não demorar muito. O Zacarias vai mostrar em 2 versículos aqui que eu vou ler com você, do capítulo 13 de Zacarias, mais à frente um pouco, o que eu devo fazer para aceitar o caminho que Deus abriu para mim. Zacarias capítulo 13. É depois de Ageu, Zacarias, tá? É Sofonias, Ageu e Zacarias. Depois vem Malaquias. Então é o penúltimo livro do Velho Testamento, para te ajudar, né? O novo começa com Mateus, você volta, tem Malaquias, volta mais um pouco Zacarias. Ele tem 14 capítulos, você vai no capítulo 13. Eu só vou ler o versículo 4 e 5 com você. Amém? 4 e 5. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Olha só, versículo 5. Mas eles dirão: não sou profeta, sou o quê? Lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Olha para mim. Uma forma, talvez a melhor delas, provavelmente a melhor delas, de você aceitar o caminho e reter o caminho com você, é assumir a posição que Deus quer para a sua vida. Muita gente quer pregar a palavra, mas se não foi chamado, não foi. Seu chamado é outro. Tem gente que tem chamado para ganhar dinheiro, já viu? É uma facilidade que a pessoa tem, irmãos, é incrível. Tudo que ela toca parece que vira ouro. Tem gente que tem uma facilidade de prosperar incrível. Alguns se perdem quando começa a prosperar. Não, se Deus te deu isso, é para você prosperar, ajudar a obra de Deus e ter uma vida digna. Não esquecer de Jesus e só pensar no seu lazer agora. Alguns prosperam e depois que prosperam, esquecem da obra. Só pensam em si mesmos. Aliás, essa é uma das razões de alguns não prosperarem com Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece ou não conhece? E Ele sabe que se alguns de nós prosperar muito, vai esquecer da obra. Só vai pensar em Búzios, só vai pensar em Angra dos Reis, só vai pensar em Fernando de Noronha, só vai pensar em Paris, só vai querer viajar. E a obra? De vez em quando eu mando uma ofertinha lá para a igreja. Mas você prosperou, você acha que Deus te prosperou e te deu o dom de prosperar só para você? Não. Ele te deu o dom para prosperar porque a obra dele precisa e ele sabia que a obra dele ia precisar. Lembra do final do livro de Marcos, quando Jesus fala para ir até os confins da terra? Você acha que Jesus não sabia que para ir hoje aos confins da terra necessitaria de grandes ofertas às igrejas? Ou você acha que é fácil ir até os confins da terra? Eu nunca vou esquecer uma reportagem que eu vi lá nos Estados Unidos. Do Estados Unidos, eu não estava lá. Nunca fui nos Estados Unidos. A reportagem era de lá. Era um grupo de cientistas e me chamou a atenção porque a reportagem falou sobre os confins da terra. Aí me chamou a atenção na hora. Quando eu vi assim que eles tinham que ir até os confins da terra, bem lá para dentro da Antártida, para fazer umas experiências,
E eles usaram esse termo, aos confins da terra. Aí eu chamou a atenção, porque Jesus falou para eu pregar até os confins da terra. Aí eu parei para olhar. E aí eles falaram que mesmo arrecadando bilhões de dólares, eles não tinham conseguido chegar aos confins da terra. Aí eu falei, poxa Jesus, prepara grandes empresários, gente desprendido para a oferta. Porque, olha aí, o mundo tem dificuldade de chegar aos confins da terra, por falta de verba. Entendeu? Então, eu preciso saber o que Deus pede de mim. E me colocar na minha posição. Te chamou para pregar? Bom, então vai ser um pregador. Te chamou para ser um grande empresário, para ajudar a obra dele? Seja um grande empresário e não fuja dele. Continue na sua posição. Te chamou para ser um servo? Somente um servo, pastor? Eu sou servo. Precisou de mim, me liga, que eu vou estar aqui como servo. Eu tenho chamado para ser servo. Então seja servo. Não queira ser algo que Deus não te chamou para ser. Aqui, lógico que eu estou tirando do contexto, né, para você entender o que eu quero te falar. Os profetas, eles não estavam bem como profeta. Eles pararam de mentir. Eram profetas, então, que erravam nas suas profecias, profetas mentirosos. E eles tomaram uma decisão nesse dia aqui. Nós não vamos mais mentir. Nós não vamos mais agir como profeta. Na verdade, nós não queremos mais isso não é para a gente. Nós vamos voltar a ser servos, nós somos lavrador da terra. Então não queremos mais ser profetas, voltamos para a posição de servo. Tem gente que está precisando dar um passo para trás aí. Amém, Jesus? Recuar e perceber o que Deus está pedindo de mim. Qual é a posição que Deus me deu? Ele quer que eu seja um pregador, vou ser um pregador. Ele quer que eu seja um pregador dentro da comunidade, então vou ser um pregador dentro da comunidade. Ele me colocou fora da comunidade, então vai ser fora da comunidade. Ele me deu uma liderança, então vou ser um líder. Ele me deu só uma posição subalterna, então vai ser desse jeito. Eu vou servir. Ah, ele quer que eu seja... Não, eu vou ser empresário? Vou ser empresário. Eu vou ser um pregador itinerante? Então vou ser um pregador itinerante. Está dando para entender, sim ou não? A gente tem que assumir a posição que Deus preparou para a gente. Um obreiro. Está aí. Sejamos um obreiro, então. Amém, pessoal? Quando você fizer assim, Jesus vai preparar o caminho. Ele está preparando o caminho, você aceitou o caminho, reteve o caminho, pode se preparar. A qualquer hora, o céu vai se abrir para você. A qualquer hora, a luz vai brilhar no seu caminho. Por quê? Porque você recebeu a direção de Deus, reteve a direção de Deus, e lá em Provérbios diz que quando você recebe e retém, você é bem sucedido. A palavra não mente. Você vai ser bem sucedido. Recebe a direção de Deus, retém a direção de Deus. Esse caminho que é árvore de vida, essas veredas que trazem paz. Deus te mostrou? Mostrou. Então esse é o modo de vida que Deus quer para você. Vai ser árduo? A maioria das vezes é. Vai ser difícil? Na maioria das vezes vai. Servir a Cristo não é tão fácil como alguns aí desenham, como se fosse uma coisa só de paz, só de maravilhas. Não. Tem batalhas. Muitas batalhas. E em alguns casos até aumenta as batalhas quando você decide abraçar o caminho que Deus preparou para você. Até aumentam as batalhas, mas a luz vai brilhar no seu caminho. Vai, não tem como não brilhar. Receber, reter esse caminho que é a árvore de vida, para você poder receber de Deus o que tem para receber. Os profetas aqui, o Zacarias está mostrando, deixaram de ser profeta. A gente só está mentindo. Tudo que eu profetizo não acontece. Eu já vi gente querendo forçar para ser pastor, irmão. Você não sabe onde você está entrando. Você não sabe onde você está entrando. Depois está aí um pastor depressivo querendo tirar a vida, envergonhando o evangelho. Um pastor, irmão, não passa pela minha cabeça um pastor querendo se suicidar. Essa pessoa não tem chamado de pastor. Não tem chamado e insistiu. Insistiu. Tem gente que quer até abrir a própria igreja. Você vê um monte de igrejinha aí envergonhando o evangelho. Envergonhando o evangelho.
Porque não foi chamado para ser um pastor, e muito menos abrir uma igreja. Aquela pessoa abriu aquela igreja por outras razões, não porque recebeu um chamado. Tornou-se pastor por outras razões, não porque recebeu um chamado. Não consegue reter. Não consegue reter. Parece uma caixa furada. Aí você vê aí um monte de casos e casos e casos, envergonhando Jesus, envergonhando o Evangelho. Está dando para entender onde eu quero chegar, sim ou não? Assuma a posição que Deus lhe deu. É melhor ser um servo do que ser outra coisa. Os profetas aqui decidiram, vamos deixar o cargo de profeta e vamos voltar a ser servo, porque a gente sempre foi lavrador de terra. E aí cismamos de deixar a terra que a gente lavrava para poder profetizar. Se você for olhar a história de Israel, quando Israel é dividida no reino de Roboão, o Roboão fica com 2 reinos, e o Jeroboão, que foi usado lá para dividir o reino, pega 10 reinos. O Jeroboão, quando ele pega esses 10 reinos, ele começa a preparar tudo que ele conhecia, ele chamava para ser sacerdote. Não era da linhagem dos sacerdotes, da linhagem do Arão, porque os sacerdotes de Israel, eles vinham de Arão. O primeiro sacerdote vinha de Arão, era descendentes de Arão, da família de Arão eram levantados. Ele foi pegando, foi contratando. Você quer quanto para ser um sacerdote aqui? Que você está fazendo nada não? Vem ser sacerdote aqui, vem profetizar aqui. Ele começou a levantar sacerdotes, começou a levantar profetas lá no reino, para poder o pessoal não descer para Jerusalém para adorar, como era costume. O pessoal adorava em Jerusalém. E ele não queria que o pessoal fosse lá adorar em Jerusalém. Ele queria que o pessoal continuasse adorando lá em Samaria. Então ele preparou, ele foi contratando profetas. Aí um monte de profeta mentiroso. Mas alguns entenderam. Vou parar de mentir e vou voltar a ser servo. Eu era lavrador de terra, deixei de lavrar a terra para ser profeta, e olha que besteira que eu fiz. Tem que ter juízo. O que Deus te chamou para ser? Servo? Seja servo. Receba essa vereda que Deus está lhe dando para ser um servo, uma serva. Você vai ser um bom patrão, um bom empregado, um bom marido, uma boa esposa, uma boa empregada, uma boa patroa. Patroa é estranho falar isso, né? Vamos trocar patroa por empresária. Uma boa empresária, um bom empresário, né? Que patroa fica dando aquela palavra meio pejorativa, né? Que o homem costumava falar antigamente. A minha patroa. Que coisa esquisita, irmão. Homem de Deus, os mais antigos aí, para com isso. Que palavra estranha. Não, a minha patroa está em casa, ela não gosta de mim. Minha patroa, para com isso. A minha amada da minha alma, sei lá, arruma outro nomezinho bonitinho, né? O meu irmão mais novo, minha mãe chamava ele de Cuxungunguinha. Até hoje eu sou o meu irmão agora está com 50 já. É pastor da Batista, meu irmão hoje, servo de Deus. Eu amo meu irmão. Mas de vez em quando eu chego perto dele, abraço o Cuxungunguinha, vem cá, vem. Aí ele fica rindo. Porque a gente coloca. Aliás, não foi minha mãe, não, fui eu. Eu coloquei um monte de apelido nele. Porque ele era o Cuxungunguinha da mamãe, entendeu? Ele era o mais novinho dos homens, era o mais novinho. Então virou o Cuxungunguinha da mamãe. E a gente tudo ficava com ciúme, porque ele era mais novo. Lá em casa, meu pai e minha mãe, irmão, botava para quebrar. Você entendeu? É um atrás do outro. A diferença é de um ano só, 1 ano e meio de um para o outro. A coisa era fogo. A coisa era... Meu papai e mamãe não era mole, não. Meu pai e minha mãe não era mole, não. Então é um atrás do outro. Diferença de 1 ano e meio, 2 anos só de um para o outro. Aí quando chegou em mim, eles deram uma parada, sossegada. Aí eu não sei o que aconteceu, mas deu uma sossegadazinha. Aí de mim para o meu irmão, mais abaixo, levou aí, parece que 5 anos, eu acho. Acho que a diferença é essa. 5 anos. Aí veio o meu irmão. Então você imagina, né? A gente já está tudo grandão, e o meu irmão pequenininho virou Cuxungunguinha. Tem vários apelidos que eu dei para ele. Vários. Amém, Jesus?
Poxa, fala diferente. Minha patroa está em casa. Minha patroa? Que negócio é esse? Muda essa maneira de falar. Amém, Jesus? Bom, voltando para cá agora. Esses profetas entenderam, irmãos. Entendeu? Eles entenderam. Tem coisa errada aqui. Eu profetizo e não acontece. Eu estou contando mentira. Então vou largar essa história de profeta e vou voltar a ser um servo. Sempre fomos servos, lavradores de terra. E agora paramos, vamos voltar a ser servo. Irmão, veja se você não saiu da vontade de Deus. Volta para a vontade de Deus. Veja se você não abandonou as veredas que Deus preparou para a sua vida. Vereda é modo de viver. Vereda é caminho alternativo que Deus criou para você realizar os seus feitos. Entende? Veja se você não está fora das veredas que gera paz, que gera árvore de vida para você. E volte a ser como era antes. Porque você estava tão bem com Deus, por que você abandonou? Amém, Jesus? Por que você cismou de seguir seus próprios caminhos? Os jovens, está cheio de jovem aí. Eu pego na orelha dos jovens para fazer a faculdade. E não aceito desculpa de não ter condição financeira para fazer. Tanto que tem alguns aqui sem condição e está fazendo. Mesmo assim. Não, se fosse pagar, não teria como fazer. Mas Deus abriu os caminhos. Eu oro por eles, eles oram também, e Deus abre os caminhos. Eu quero todos eles fazendo faculdade. Porém, não é porque vai para a faculdade que agora vai receber ideologias diferentes e vai abandonar a sua fé. Você não pode fazer uma coisa dessa. É um modo de vida que Deus lhe deu. É uma vereda para te trazer paz, para você se formar. Eu quero ver desses jovens que eu tenho na igreja, eu quero mais lá na frente ouvir deles. Que agora é um médico cristão, é um advogado cristão, é uma engenheira cristã, é uma médica, uma dentista cristã, alguém que manteve o seu padrão de vida, manteve o seu modo de viver. Tem que segurar e reter. Tem gente que vai para a faculdade e não retém. Quando termina a faculdade, a cabeça já está virada. A cabeça foi feita pelos conceitos, pelas ideologias que são implantadas lá. E deixou de ser crente. Formou-se, tem dinheiro, prosperou, ganha fama e tudo mais, mas está sem salvação, está sem a vida eterna, porque abriu mão do caminho, da vereda que Deus preparou. Tem que receber e reter as veredas de Deus. Amém, Jesus? Não é porque você prosperou, cresceu, alcançou o objetivo, alcançou o seu sucesso, que você vai deixar de reter os caminhos que Deus preparou para a sua vida. Deu certo até agora e vai continuar dando certo. Os profetas perceberam, nós estamos mentindo. Vamos parar de mentir e vamos voltar a ser servos. Sempre fomos servos, lavradores de terra. Deixamos para profetizar. Não fomos chamados para isso. Tudo que a gente profetiza não acontece, não se cumpre. Não somos profetas. Vamos voltar a ser servo então. Voltaram para o caminho. Seja humilde para voltar para o caminho. Amém, Jesus? Quando você agir desse jeito, começar a agir sempre desse jeito, perceber que está pisando fora da linha, opa, Jesus, me perdoe. Eu estou cada vez com menos tempo para o Senhor. Tem vários domingos que eu não vou na igreja. Os louvores já não me alegram tanto como antes. Músicas seculares já me alegram mais até do que louvores. As minhas amizades cristãs desapareceram. Eu tinha abandonado as amizades do mundo, estava cheio de amigos cristãos que falam a mesma língua, mas agora parece que eu estou abrindo mão dessas amizades e estou voltando a ter amizades do mundo. Coisas do mundo estão me atraindo como não me atraíam mais. Tem alguma coisa errada contigo. Chega uma hora que a sua mente vai ficar tão cauterizada que você vai achar que não tem nada errado, mas tem. Nada deveria, disse o apóstolo Paulo, nos separar do amor de Cristo. Nada. Amém, Jesus? Então o caminho que Ele preparou para a gente é caminho que prospera, que traz a paz, são veredas que são árvore de vida e que a gente precisa segurar e manter isso com a gente. Você segura e mantém com você, não importa quanto sucesso você vai ter daqui para frente.
Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Está dando para entender então? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Aqui fica até um recado para quem se formou aí no curso de tia da escolinha. Hoje vamos entregar o diploma para vocês. Foi quanto tempo de curso? 1 mês e pouco, né? Isso aqui serve já para vocês. 2 Timóteo 2, versículo 6. O que diz aí? O lavrador que... Não é qualquer lavrador, não. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Coloca a Bíblia Viva de Portugal na tela. A nova Bíblia Viva de Portugal. Trabalhe como? Entendeu? Irmãzinhas que terminaram o curso trabalho árduo cuidar das crianças da igreja. Árduo. Tem criança que é bem levadinha. E você vai ter que ensinar com todo carinho. Não pode perder paciência. Você tem que entender que você está dando para aquelas crianças um novo modo de vida. Ou seja, você está apresentando um caminho de Deus para elas. Você está apresentando uma nova vereda para essas crianças. Elas vão crescer querendo as coisas de Deus. Tudo lá no mundo está sendo oferecido para as nossas crianças hoje. Um monte de ideia errada, um monte de pensamento errado. Pais, jovens, sem juízo, dando educação errada para os seus filhinhos. A igreja tem a obrigação de educar as crianças no caminho certo. E não só separar a criança de dentro, tirar a criança da igreja para não atrapalhar. Isso não é escolinha. Tirar a criança de dentro do salão para não atrapalhar não é escolinha de igreja. Escolinha de igreja é para sentar com a criança, ensinar a orar pelos pais, ensinar a palavra, usar a linguagem delas, tudo bem, mas ensinar a palavra, mostrar a verdade, ensinar até como se usa o poder de Deus. E é assim que vai ser com vocês. Trabalho árduo. Vocês se formaram, agora tem trabalho árduo pela frente, porque as crianças vão dar trabalho, mas depois também, quando elas entendem, aí você tem aquele prazer de poder gravar suas criancinhas orando, com mão no coração, olhos fechados, louvando. Eu não sei quanto a vocês, mas se fosse eu até choraria. De ver as crianças que chegaram arteira, gritando, xingando, batendo, e de repente está lá, foi transformada, liberta daquele espírito de violência, de palavras chulas, e a criança foi liberta, e agora é uma criança que fala direito, que obedece pai e mãe, uma criança que ora pelos pais, que ora pelos amiguinhos, que louva, adora. Você tem cada imagem de crianças hoje ali fazendo isso, né? A gente mesmo, a nossa escolinha tem vários vídeos assim. Então, preparem-se. Olha, lá de novo, trabalhe arduamente como um lavrador, e você será o quê? O primeiro a receber a sua parte vai ser o segundo, o terceiro, o quarto ou o primeiro? Primeiro. Eu entendi o seguinte: Jesus, quando esteve aqui, trabalhou muito. Em 3 anos de ministério, ele fez o que a gente não consegue fazer nesses anos todos. Missionário R.R. Soares, 77 anos de idade, homem incansável, incansável, não para. Na idade que está, podia até parar um pouco, diminuir, parece que ele acelera mais. Quando você pensa que ele vai diminuir, ele acelera mais. Quando você pensa que ele chegou no Rio de Janeiro, ele já está em São Paulo. Quando você pensa que ele está em São Paulo, já está em Recife. Quando você pensa, o senhor está em Recife, já está nos Estados Unidos. Quando você pensa que ele está nos Estados Unidos, já está na África. Quando você pensa que ele está já foi para a Índia. O homem não para. Amém, Jesus? Mesmo assim, nesses anos todos, ele não vai conseguir fazer o que Jesus fez. Incansável. O missionário não tem esse ministério à toa. Ele não alcançou 94 países com o evangelho que ele prega, o evangelho de Cristo,
à toa. É porque ele é incansável. Ele trabalha arduamente pelo Evangelho. Por isso que tem todo o meu respeito, todo o meu amor, todo o meu carinho e as minhas orações. Amém, pessoal? E às vezes até eu fico envergonhado. Eu com 56 não faço nem um texto que ele faz com 77. Mas o chamado é dele. Por isso que ele tem o que ele tem. Por isso que Deus deu a ele o que Deus deu. Amém, Jesus? E o homem não para. Não para. Irmãos, do jeito que Jesus trabalhou, se você, naquilo que você foi chamado, não sai da sua posição. Eles eram profetas, mas mentiam. Toda a profecia deles não se cumpriam. Aí eles falaram naquele dia, que a Bíblia fala naquele dia, né? Falaram, vamos largar esse negócio de profeta, nós não fomos chamados para isso, sempre fomos servos, sempre aramos a terra, vamos voltar a ser servos, vamos voltar a arar a terra. Vamos começar aqui. Não é erro, não é vergonhoso, irmãos, você entender que pegou um caminho errado, um atalho errado, e voltar. Se Deus quer te dar um atalho, um caminho alternativo, vereda também significa isso, um caminho alternativo, aí ele te deu um caminho alternativo, significa que você pode optar. Ele te deu 2, 3 caminhos. A Bíblia fala que são 7. Se o diabo entrou por um, ele prepara 7 para ele ir embora. A bênção também tem 7 caminhos para entrar. Também, a Bíblia também fala sobre 7 caminhos de bênção. Tudo bem. São alternativas que ele dá para você. Mas tem que vir de Deus. Tudo na minha vida tem que vir de Deus. Se não vem de Deus, não adianta, irmão. Não insiste. Você vai estar murro em ponta de faca. Você vai ficar batendo com a cabeça na parede, querendo receber uma coisa que não é para você receber. Não foi caminho que Deus preparou. Ele tem que preparar essa vereda. E você deve aceitar isso. Aquilo que Deus lhe deu. Amém, Jesus? Deus lhe deu? Deu. Trabalhe agora arduamente que Deus vai te honrar. Deus não honra o preguiçoso. Entendeu? Deus não honra o preguiçoso. Deus honra o trabalhador. O que isso significa? Está em casa? Tem que orar. A gente falha muito nisso. Sei para que inventaram esse negócio de televisão. Porque como que isso leva o nosso tempo, irmão? Como que televisão, internet, série, filmes, jogos, como que essas coisas levam o nosso tempo? E aí a gente ainda tem a cara de pau de falar assim, eu não tenho tempo, pastor. Tem sim. Não vem dizer que não tem, não. Tem tempo. A gente precisa mudar. Amém, Jesus? Não estou dizendo que ver televisão é pecado, não, tá? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Que ver televisão, não estou dizendo que é pecado, mas a gente precisa priorizar. Isso é falta de prioridade. Eu não priorizo o meu tempo com Deus. Eu não sou uma pessoa que trabalha arduamente para manter o evangelho vivo na minha vida. Mal leio a Bíblia quando venho para a igreja. Mal oro quando venho para a igreja. Tem gente que quando o pastor começa a orar vai para o banheiro. Até na igreja tem dificuldade de orar. Quanto mais em casa. Entendeu? Isso é, aos olhos de Deus, trabalhar arduamente. Sempre lendo, sempre fazendo estudo, sempre em oração. Encontrando tempo para servir a Deus. Priorizando o servir a Deus. A gente não faz isso, a gente prioriza um monte de coisa e deixa Deus para depois. Aí fica uma pessoa carnal. Tudo irrita a pessoa. Tem crente que é muito irritadinho, tem ou não tem? A pessoa é crente, irmão, servo de Deus, mas é muito irritado. Misericórdia, qualquer coisa se irrita. Qualquer coisa tira aquela pessoa do sério. Qualquer coisa faz aquela pessoa gritar com os outros. Começar a levantar a voz e gritar. Mas peraí, gente. Nós estamos maus. Amém, Jesus? Nós é que estamos maus. E o diabo está se aproveitando dessa nossa fraqueza. Deus prepara caminho, Deus prepara veredas, Ele prepara tudo, mas Ele honra quem trabalha. O trabalhador é o primeiro a receber o retorno do que ele está plantando. Ele fala, eu entendo que Deus está me dando o direito de receber de volta tudo que eu faço para Ele.
com juros, dividendos e correção monetária. Tudo que você pode pensar de correção aí. Você faz, ele vai, corrige, prospera e te devolve muito mais do que você deu. O seu esforço é visto por ele. Entendeu? E você vai começar a ver seus caminhos, suas veredas, cada dia mais, trazendo retorno para você, abençoando a sua vida. Só que a gente não prioriza o servir a Deus. A gente não é esse trabalhador que trabalha arduamente. Nós temos que trabalhar arduamente. Domingo a gente fica aqui, eu e os pastores, de 15 a 17 horas. Direto aqui, ó. Esse culto vai acabar, você vai para casa, vai para o shopping, vai passear, vai ficar com sua família, a gente vai ficar aqui. 15, 16 horas, 17 horas. Tem gente que não entende, tem familiar que não entende. Tem familiar que não entende, irmão. Tá pensando o quê? Não. Família é prioridade. Como família é prioridade? Se eu fui chamado para fazer a obra. Meu domingo é aqui. Eu já falei com meus irmãos. Vocês ficam inventando festa no domingo, eu não vou nunca. Porque domingo eu estou na igreja, 17 horas aqui. Direto. Entende? Faz no sábado. E de preferência num bom horário. E não faz no segundo sábado do mês. Por quê? Porque no domingo é Santa Ceia. E geralmente eu não gosto de fazer nada no sábado anterior. Raramente eu faço alguma coisa. Entende? Aí já dou a dica para eles logo. Para poder fazer a coisa no dia certo. Porque domingo acabou. Meu domingo é isso aqui. E quem quer pregar a palavra tem que entender. Seu domingo é isso aqui. Esquece praia no domingo. Esquece Maracanã no domingo. Esquece qualquer coisa no domingo. Viagem, esquece. Vai viajar na quinta e volta no sábado. Porque domingo tem que estar na igreja. Quer ser pastor? Então é desse jeito. Aí fica chorando aí, pastor depressivo, que não tem domingo para ficar com a família. Já está aqui a minha família, irmão. Foi o que Jesus falou, lembra? Falou ou não falou? Jesus falou isso. Estava lá dentro pregando com um monte de gente. Ah, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos estão lá fora. Não, minha família está aqui. Não, quer ser pastor, quer ser sacerdote, quer ser profeta e não quer pagar o preço? É preço para se pagar. Os profetas de Zacarias perceberam, não do Zacarias, do livro de Zacarias, né? Aqueles profetas perceberam. Nós estamos mentindo. A gente profetiza e não acontece. Profetiza, isso é mentira. Então, abrimos mãos desse cargo de profeta que a gente ganhou e vamos voltar a ser servo, porque a gente sempre foi lavrador de terra. Agora inventaram de colocar a gente como profeta. Amém, Jesus? Quem trabalha arduamente vai colher e vai ser o primeiro a colher. Pode se preparar para grandes colheitas. Mas comece a dobrar seu joelho. Comece a orar mais. Comece a meter a cara no livro sagrado. Comece a meter a cara na Bíblia. Comece a meditar mais. Pede a revelação de Deus. Anota a revelação de Deus. Você vai ganhar hoje, cada família, um bloquinho que o obreiro trouxe. Sentiu no coração, perguntou: pastor, posso preparar uns bloquinhos para o pessoal anotar as mensagens? O senhor tem dado mais mensagem muito boa aí, e eu vejo pouco trazendo papel para anotar as mensagens. As pessoas perdem a mensagem porque não anotam, não tem costume de anotar. Aí eu falei: claro, irmão, você sentiu de Deus? Senti de Deus, pastor. Está aqui, ó, 150, 149, porque eu já peguei o meu. 149, nós vamos abençoar, e eu vou dar um por casal, um por família, porque senão não dá para todo mundo, né? Um por família. Você vai pegar o seu daqui a pouquinho. Amém, Jesus? Próximo domingo já quero você com um bloquinho de caneta, já anotando a mensagem para não perder a revelação. Isso tudo faz parte do trabalho de servir a Deus. Quem vai colher? Você. É o primeiro a colher. Diga amém, Jesus. Eu estaria errado, então, se eu dissesse que alguns não estão colhendo porque não estão trabalhando? Porque me parece que o inverso é verdadeiro, né? Quer dizer, se eu trabalho arduamente, sou um lavrador, trabalho arduamente, sou o primeiro a receber minha colheita. Então por que eu não estou colhendo?
Por que eu estou cheio de pendências na vida? Por que eu estou cheio de coisas que eram para se realizar e não se realizam? Cheio de pedidos a Deus, de milagres que não chegam. Nunca. Será que eu estou trabalhando em prol do reino de Deus? Arduamente? Ou vou na igreja domingo, dou o meu dízimo, uma pequena oferta e para mim já está bom demais? Amém, Jesus? Irmãos, eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas crentes, jovens, adultos, pagando 700, 800, 900 reais, R$1.000, R$1.500 para ir ver show. E não tem coragem de dar nem R$100 de oferta na igreja. E eu fico pensando, meu Deus, será que esse show é tão bom assim? Que a pessoa não consegue fazer uma oferta dessa na obra de Deus, mas consegue pagar. E o pior, o que me chateia mais, muitos cristãos pagam esses valores para ir ver show do mundo. Porque é cantora que está lá no pico, lá no alto, é americana famosa, é um americano famoso, um rapper, sei lá. E aí você vê pessoas da igreja, irmão, dormindo no tempo para conseguir o ingresso, pagando 300, 400, 500, 700, R$1.000, R$1.500 para ir ver shows. Os mesmos que reclamam na igreja quando fala de oferta. Eu vou te falar, isso me chateia. Porque isso mostra que essa pessoa ela não está priorizando Jesus Cristo. A prioridade dela é ela. Então naquilo que lhe faz bem, ou lhe sacia alguma sede, ela é capaz de fazer, mas na obra ela não consegue. Ela acha que não tem retorno. Mas Deus está falando, tem retorno. E vai ser o primeiro a colher. Trabalha pela obra, para você ver. Faz, para você ver. Vai ser o primeiro a colher. Vamos voltar lá onde nós começamos? Entendeu o que eu disse? Sim ou não? Eu estou mentindo, irmão? Estou mentindo? Vai vir Rock in Rio aí, ó. Se você acha que eu estou mentindo, fica lá na porta, que você vai ver alguns irmãos da igreja lá. Ah, eu vim aqui só para ver o Will Smith. Eu gosto dele. É um maluco no pedaço. Maluco é você que está lá. Maluco é você que está lá. E está gastando o dinheiro que era para dar de oferta na igreja, já que está sobrando. Não, mas eu passei no cartão em 10 vezes. Ah! Tá bom. E ele que é maluco no pedaço. Crente é crente, irmão. Estou te falando. Fica aí. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. É mais ou menos isso aí. Amém? Agora alguém do lado aí deve ter dado um pulo nesse glória aí. Alguém do lado, imagina. Ô glória! Tá bom, glória. Glória a Deus. É isso mesmo, tem que dar mesmo. Irmãos, o que eu estou falando é real, tá? A gente fala, a gente brinca, a gente ri um pouquinho, mas é real. Você vê eventos aí onde a pessoa paga 500, 300, 600, não sei quantos reais aí, cheios, lotados. Não, tudo bem, está sobrando, tudo bem. Mas, poxa, nós temos que abraçar aquilo que é do caminho do Senhor. Amém, Jesus? O trabalhador que trabalha em prol de servir a Deus, ele vai ser o primeiro a colher quando ele trabalha arduamente. O primeiro a colher. A gente quer colher, mas não planta nada, irmão. Como é que você quer colher se você não planta nada? Sabe? Sabe aquela pessoa que você passa todo dia na rua e não te dá bom dia?
mas mora do seu lado? Aí você fala assim, a pessoa só vive de cara fechada, não dá bom dia hora nenhuma. A pergunta, você já deu bom dia? Não, eu fico esperando olhar para mim. Pô, vai lá, aperta a mão na pessoa e bom dia, tudo bem? Eu moro aqui do lado, mas a gente nunca se conheceu, meu nome é Ednilson, tudo bem? Bom dia, bom dia. Qualquer coisa a gente está aqui. Eu sou da igreja, vou estar orando pelo senhor, que o senhor está com a cara de quem precisa de oração. Amém, irmãos? Você quer que a pessoa fale contigo, mas você nunca fala com a pessoa. Como você vai colher se você não planta, irmão? Quando você vai conseguir plantar se você não ara a terra, não trabalha arduamente para arar essa terra? Os casamentos aí, os casais eram para estar vivendo um love danado aí, mas só vive brigando, se engalfiando. Pô, mas ninguém planta. A mulher quer que o homem plante, o homem quer que a mulher plante e ninguém planta nada. Tem um esperando o outro plantar. Alguém tem que começar a plantar. E a mulher tem que lembrar que o homem é homem. A Bíblia chama de macho. A mulher é mulher, a Bíblia chama de fêmea. Macho e fêmea os criou. A Bíblia chama assim. Macho e fêmea. Então, a mulher tem que parar de achar que o homem tem que ser todo docinho. Não, ele tem que ter carinho. Tem que ser carinhoso. Mas ele não vai ser feminino, ele é homem, é macho. E a mulher não tem que ser masculina, ela tem que ser mulher, fêmea. Para cada um tratar um ao outro como tem que ser tratado. Mas não, é uma brutalidade. Irmão, vou te falar. Tem mulher que fala, quando ela fala, o homem chega a se assusta, irmão. Do jeito que ela fala, ele até baixa a cabeça. Já estou indo. Porque... Não, existe ou não existe? Existe. Existe, claro que existe. E tem outra. Deus foi claro, macho e fêmea os criou. Amém, Jesus? Então assim, você está esperando que o homem chegue com você toda hora, meloso, cheio de mel, cheio de neném, tentando te conquistar para acontecer. Não, não é assim. A linguagem do amor do homem é diferente da linguagem do amor da mulher. O homem tem que entender a linguagem dela e ela tem que entender a linguagem dele. Acabou. Casamento é coisa gostosa demais, irmão, muito boa para se jogar fora desse jeito. Tem que aprender. Amém, Jesus? Para de querer fazer do seu homem uma mulher que para ele ter todo jeitinho de mulher, cheio de denguinho, cheio de coisinha. Para com isso. Macho e fêmea se criou. Amém? Isso não significa que o homem tem que ser grosso, não é nada disso que eu estou falando. Você está dando para entender, sim ou não? Está dando para entender? Está dando para entender. Não é? A mulher se arruma todinha para o seu marido. Né? Batom. O homem já não tem essa visão aí. A mulher vai chegar em casa, não vai encontrar ele. Eu vou tomar meu banho, vou me arrumar todo, vou me perfumar, vou pentear meu cabelo. E vou ficar aqui agora esperando. Não, batom aí já exagerou. Estou falando é roupa. Aí vou tomar banho, fazer a barba direitinho, preparar a barba, fazer tudo direitinho, cortar meu cabelo baixinho e botar para esperar minha esposa chegar do trabalho. O homem não vai fazer isso, irmão. A mulher faz. Algumas fazem. Não, ele vai chegar, eu vou tirar essa roupa com cheiro de cebola, vou tomar um banho, vou lavar minha mão para não ficar cheirando a alho, porque o meu marido está chegando, meu homem está chegando aí. Aí ela se prepara. Algumas mulheres fazem isso. Mas aí a mulher quer que o homem faça a mesma coisa. Pô, chega em casa, enquanto você com essa camisa aí, nem tomou banho ainda, você com esse cabelo todo bagunçado. O homem não é assim, irmão. O homem não é assim. Deu para entender, né? Tá bom, então esquece isso aí agora. Chega, vamos parar de falar disso aí. Amém? Vamos lá. Provérbios capítulo 3, então. A gente vai voltar aqui. Eu vou ler o 17 e 18 novamente, tá? Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram. E bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, eu seguro essa vereda, esse caminho, e retenho, e eu vou ser bem sucedido. Aí tem que trabalhar, por isso que eu te levei lá em Timóteo. Trabalhar arduamente para manter e reter esse caminho,
essa vereda, né? Aí 19 diz assim, ó: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus. Isso aqui é trabalhar arduamente, para ser o primeiro a colher o que você está plantando. Nunca tire dos seus olhos. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus, todos os três, a Bíblia fala de 3 céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho, tudo pelo conhecimento dele. Ele diz: nunca tire isso dos seus olhos, meu filho. Isso é trabalho. Isso é você orando sempre, lendo a Bíblia sempre, preocupado sempre com as coisas de Deus, a obra de Deus. O que está precisando na obra de Deus? O que eu posso fazer para ajudar a obra de Deus? É sempre. Tem que estar com os olhos na criação de Deus, naquilo que Deus quer. Filho meu, não se aparte essas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Siso do latim é sensus. Significa juízo, discernimento, sensatez, prudência, bom senso. Amém? Então ele diz: guarda a verdadeira sabedoria e mantém-se com discernimento, seja sensato, tenha juízo, seja prudente, tenha bom senso para resolver as coisas. A gente tem que estar ligado em Deus o tempo todo. O tempo todo, irmãos. O tempo todo. Senão a gente vai agir como quem não tem Jesus na sua vida. Daqui a pouco você está aí gritando com pessoas, daqui a pouco você está enraivecido, fazendo coisas que não deveria fazer, falando que não deveria falar, da maneira que não deveria falar, e depois você vai achar que está tudo bem. Não está nada bem. Amém, Jesus? Nós precisamos manter os olhos vivos ali. Aí vamos terminar aqui agora, 22. Porque isso será, no caso, serão, né? Vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Agora, então andarás com confiança no teu caminho. Fala aí bem alto. Não tropeçará o teu pé. O homem nunca vai ser adúltero, trair sua esposa. Ah, mas foi uma coisa na hora ali no fogo. Você vai correr desse fogo estranho aí. Isso aí é fogo estranho. A mulher nunca vai trair seu marido. A gente nunca vai fazer nada que vai ferir a Deus. Amém, Jesus? Nunca. E se fizer, você vai sentir. Porque a gente sente quando a gente faz. Não tropeçará o teu pé. O teu pé vai sempre estar num caminho certo. Vai, com confiança você vai andar nesse caminho aí. Diga graças a Deus. Eu vou orar com vocês agora. Mas quando eu estava fechando essa mensagem, eu estava lembrando do Pedro e do André. 2 irmãos. Quando Jesus encontrou o Pedro e o André, eles estavam fazendo o quê? O que Jesus falou para eles? Segue. Vou fazer de vocês pescadores de homens. E eu te pergunto, pescar não era uma empresa rentável? A pescaria não dava muito dinheiro para o Pedro? Você vai lembrar que o Pedro tinha seu próprio barco. Ele não era empregado, não. Ele era o dono da empresa de pesca. O barco era dele. Tanto que Pedro vai emprestar lá na frente o barco para Jesus. O barco era dele, a rede era dele. O Pedro lavava as suas próprias redes. Então Pedro tinha a empresa de pesca. E ele e o irmão estavam pescando. Algo muito rentável. Muito rentável. E quando Jesus falou, vem e me segue, vou te fazer pescador de homens, o que o Pedro e o André fizeram? Na hora. A Bíblia fala em Marcos 1,
que um pouco mais à frente, a partir do versículo 14, eu não vou pregar, é só para você, se quiser ler depois você lê. Marcos 1, a partir do 14, vai até o 23, o 25, uma coisa assim. A Bíblia fala que mais à frente ele vai encontrar o João e o Tiago, 2 irmãos, com o Zebedeu, pai deles. Eles estavam consertando as redes. Não era uma baita de uma profissão? Eles consertavam, eles tinham uma empresa. Tanto que a Bíblia fala que o Tiago e o João vão seguir Jesus, em Marcos 1 vai falar, eles vão seguir Jesus, e no barco vai ficar o pai deles, o Zebedeu, e seus empregados. Era uma empresa. E seus empregados, que ficavam lá consertando as redes. Então, a empresa de pesca, muito dinheiro, rasgou a rede, está dando tudo errado. Tem uma empresa na beira da praia, do Zebedeu, com seu filho Tiago e João, e seus empregados, que consertavam as redes para eles poderem voltar a pescar. Outra empresa rentável, e mais 2, que na hora assumiram o chamado e abriram mão. Vamos parar de ganhar. O Mateus, você sabe o que o Mateus era? Coletor de impostos. Se coletor de impostos hoje, o governo coleta impostos hoje... Não, esquece isso, não vou nem falar disso. Vou nem falar disso, ainda mais em época de eleição, esquece isso. Mas ele, como coletor de impostos, ele ganhava muito dinheiro, irmãos. Jesus falou só, vem, me segue. Ele largou a coletoria, deixou lá, e era jovem. Todos os estudiosos entendem que a maioria dos discípulos, quando foram chamados, tinha em média 15, 16, 17 anos de idade. Entendeu? E acima de 20 pagavam impostos. Por isso que alguns deles, quando chegavam na cidade, não se cobravam impostos dele, porque eram menor de idade. E mesmo assim, eles largaram tudo para servir a Jesus Cristo. Não é fácil não, irmão. Agora, aquele que trabalha muito vai ser o primeiro a receber o retorno. Então, vamos lá. Amém? Vamos fazer a obra de Deus.